Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. Hoje a gente está recebendo Oliveiros. Oliveiros vai falar sobre um projeto diferente, um projeto de inserção social. Oliveiros é psicólogo, é um dos maiores especialistas brasileiros em treinamento de cães. A gente vai saber essa nova denominação, cães de assistência. Oliveiros, obrigado pela visita. Obrigado. O que é um cão de assistência, Oliveiros? Então, antes de responder isso, eu preciso direcionar o seguinte. Para você pensar em treinar um cão de assistência, você precisa primeiro pensar no indivíduo que precisa desse cão. Então, pensar qual é o diagnóstico dessa pessoa, qual é o prognóstico e o conhecimento clínico, né, dessa pessoa, para você pensar num treinamento e da escolha do cão. Então, cães de assistência são cães que são socializados, escolhidos na ninhada ou cães jovens, socializados e treinados especificamente para exercer uma função. Agora, Lívia, deixa eu te atrapalhar, porque como esse é um tema diferente, eu creio que, assim como eu não conheço, o pessoal de casa também não conhece. Você me falou que os cães são escolhidos na ninhada. O que é? Quer dizer, já começa desde a escolha. Como que vocês percebem que o cão responde a essa característica específica? É o seguinte, geneticamente os cães são já selecionados de tataravós, bisavós e tal. No Brasil isso ainda não é usual e a gente não tem ainda, mas fora do Brasil isso acontece. E é um trabalho de 20 anos. Você está trazendo esse know-how para o Brasil. O nosso estudo e a nossa ciência está indo para esse caminho. Algumas pessoas estão fazendo já esse processo de seleção. Então, você vai na ninhada, um cão com 45, 49 dias, você aplica alguns testes que são só norteadores. Quer dizer, para ver se ele tem habilidades e potencialidades, exatamente. Entendi. E o processo percorre durante todo o desenvolvimento cognitivo do cão. Então, em média de 5 a 6 meses é o ideal para você fazer essa avaliação, exatamente, de comportamento e outras coisas que você observa. Quer dizer que não é uma avaliação que você faz, por exemplo, de um teste só, você tem que fazer uma sequência de acompanhamento. Exatamente, porque não adianta você aplicar um teste com o cão em 45 dias e acontecer alguma coisa que o sensibilize quando ele tiver 2 meses, por exemplo. Então, quebrou todo o seu teste que você fez. Então, ele precisa demonstrar habilidades e potencialidades para exercer a função que você está pensando que ele serve. Entendi. E após o treinamento, quais as funções que um cão de assistência ele pode exercer? Então, a gente agora no Brasil está tendo uma denominação de cães funcionais. Então, são todos os cães que são treinados para exercer uma função. No caso dos cães de assistência, tem denominações diferentes fora do Brasil, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem o cão ouvinte, o cão guia e os cães de serviço, que eles chamam. Para a gente pensar sobre isso, nós temos que pensar na questão cultural de cada país. Por que serviço, né?
porque está ligado muito à função que os cães exerceram nas guerras, principalmente nas grandes guerras e nas outras que tiveram. Nós da Cães de Assistência não entendemos que ele desenvolve um serviço, mas sim estabelece uma parceria onde está envolvido emoções e afetos para que esta dupla possa ser formada e funcionar adequadamente enquanto dupla. Então, aqui nós damos outras denominações. Vou dar um exemplo aí para elencar essas denominações. Nós diferenciamos um cão especial de companhia. É a primeira denominação que nós damos. Por quê? Esse cão vai atender crianças que foram diagnosticadas no transtorno do espectro do autismo. Então imagine que o espectro do autismo é um transtorno grande e para você fazer um diagnóstico você tem que entender em que lugar ele está dentro desse transtorno. Mais para a ponta, mais para o meio. Por exemplo, mais para a ponta, que hoje é chamado de transtorno leve, né? Antes chamado de Asperger, que é também um diferencial que nós temos entre o transtorno leve do autismo e o Asperger, por exemplo. Então, eu preciso entender o que esta pessoa tem, o que ela precisa para treinar o cão nesta função. Entendi. Nesse sentido. Então, o primeiro é um cão de apoio emocional. E depois a outra denominação é um cão que está dando muito problema. Então, é um cão especial de companhia primeiro e depois um cão de apoio emocional. E esse está dando problema que depois a gente fala sobre ele. Agora, o que é um cão de apoio emocional? Então, nós classificamos dentro de um contexto específico porque é um cão que vai ser treinado para uma pessoa que tenha, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que esteja em uma das fases da depressão, por exemplo, que tenha o transtorno de hiperatividade, por exemplo. Quer dizer que esse cão de apoio emocional ele pode servir também para pessoas que têm depressão. Exatamente. Que legal. Nós classificamos aí justamente para que esses cães tenham ligação com pessoas que precisam em nível emocional, afetivo, psiquiátrico e psicológico. Então, dentro deste contexto estão os cães de apoio emocional e é o que está dando bagunça por aí. Entendi. Vê, Oliveiras, porque isso não é uma coisa muito divulgada, porque, por exemplo, um cão de apoio emocional usado para uma pessoa que tem depressão, de repente até poderia fazer com que ela diminuísse a medicação, porque a medicação de depressão... Sem dúvida. Não sei o que pera, o cara tem depressão ou toma medicação, né? Sem dúvida. Já está comprovado cientificamente que a presença de um cão perto de um ser humano diminui os batimentos cardíacos, as ondas cerebrais também são diminuídas e a relação que se estabelece, outras coisas acontecem no organismo desses dois indivíduos. E para o ser humano é benéfico em qualquer sentido. Então imagina se você treina um cão desse para uma pessoa, fazendo esse estudo da saúde, né, do prognóstico, do diagnóstico do prognóstico e das reais necessidades dela. Então vamos caminhar um pouquinho mais. Então, um cão especial de companhia, um cão de apoio emocional, depois vem um cão de detecção médica, de alerta médico, que ele antecipa, por exemplo, um episódio convulsivo, ou picos de glicemia. Antecipa. Pelo faro, a gente treina esse cão para antecipar o que vai acontecer com a pessoa. Então, antes de acontecer, ou ele avisa a própria pessoa para tomar um remédio, alguma coisa, ou avisa alguém da família, se for uma criança, que está na iminência de acontecer um episódio desse. Por quê? Porque certamente a pessoa que está para ter um episódio desse, ela deve... Ela exala um certo tipo de cheiro que a gente capta, isso, por isso tem que ser individual, é de cada pessoa. Ensina o cão a quando ele sentir isso, ele fazer um aviso, ele emitir um aviso. Aí é o treinamento que faz com que isso aconteça. Entendi. Programa Nova Cidade de hoje, a gente está entrevistando o Oliveiros, uma entrevista super interessante. O Oliveiros é presidente da Cães de Assistência e está falando para a gente sobre essa nova tendência que ele, inclusive, está trazendo do exterior, para que o cão tenha não só aquele tradicional papel que ele faz do cão-guia, que todo mundo conhece, mas outras aplicações, como a gente está vendo depressão e as pessoas com síndrome de Down e por aí vai. Oliveiros, o que é um IAC? Tá, então é legal a gente separar os cães de assistência com os cães de interações assistidas por cães. Então, as interações... Isso é IAC, interações assistidas por cães. Então, normalmente você treina, e também socializa, escolhe esses cães e treina para eles aplicarem e praticarem intervenções
em locais diversos. Então, por que a gente separa dos cães de assistência? Porque um cão de interação, ele não é de uma pessoa e não vai atender esta pessoa. Ele pode ser levado, por exemplo, em um ambiente onde tenha idosos e fazer uma atividade, uma educação ou uma terapia, que também são diferenças dentro do mesmo contexto. Então, se o cão for exercer uma atividade apenas, ele tem que ter um treinamento específico, mas atividade com característica lúdica. Ponto final. Tem que ter o planejamento e tudo mais. Se ele for executar uma interação em uma escola, em um ambiente educacional, ele precisa ser treinado para isso, com o direcionamento educativo e tudo mais. Agora, quando ele vai exercer uma terapia, é um contexto maior e mais complicado, onde você precisa conhecer a questão da saúde da pessoa ou do grupo que você vai atender, fazer um planejamento junto com uma equipe multiprofissional, sempre uma equipe multiprofissional, que vai te dar o olhar das várias partes deste todo, que é a pessoa, que é o universo da pessoa, e aí você planeja essa ação. Então, se é para um idoso, tem uma característica, se é dentro de um hospital, dependendo da área, tem uma outra característica, se é na oncologia, se é na psiquiatria, se é dentro dos cuidados paliativos. Então, hoje a gente tem atendimento já no Brasil em todos esses lugares e ONGs que fazem isso. Entendi. Oliveira, você falou uma coisa interessante há um tempo atrás, aí, uns minutos atrás, que os cães foram usados para guerra. O que eles faziam na guerra? Eram cães ataques suicidas de cães? Pois é, teve também mais ou menos isso. Imagino. O que acontece é o seguinte, vários outros animais foram usados na guerra. Pombos, elefantes, koalas, até ratos, coelhos, um monte. Para coisas assim que você não imagina, para direcionamentos diversos. Mas vamos falar dos cães. Então, os cães, eles eram utilizados com um paramento que eles levavam muitas vezes a cruz, né, vermelha, e levava remédios, alguma coisa para as frentes de batalha. Então, se tivesse alguém sitiado tal, e com certeza teria alguém ferido, ele levava. Né? Só que, infelizmente, ele foi utilizado também para outras coisas muito ruins. Colocaram bombas em alguns cães, né, com detectores da época, na Primeira e na Segunda Guerra isso foi utilizado, e eles iam embaixo dos tanques, que era uma das coisas que não conseguiam ser destruídas de longe, e eles explodiam o cão junto com as bombas. Então, infelizmente, a gente sabe que várias áreas crescem em momentos de guerra, se desenvolvem em momentos de guerras, mas infelizmente nesse caso foi dessa forma. Entendi. Né? Tiveram cães muito conhecidos como Satã, o Sargento Gorducho, então eles receberam medalhas e tudo mais, e foram condecorados, e até hoje ainda tem os cães de guerra, denominados cães de guerra. Legal. Oliveiros, onde que existem os centros de treinamento em São Paulo, no Brasil, e principalmente quanto tempo demora para você preparar um cão para exercer essa atividade? Tá, então, dentro dessa questão da guerra, puxando um pouquinho por aí, houve uma evolução no treinamento de cães, começando pelos cães-guia. Por quê? Porque na Primeira Guerra, que durou 4 anos, usaram muito o gás de mostarda, né? Principalmente o gás de mostarda, que ia para as frentes de batalha, aproveitavam o vento e ia para as outras frentes dos inimigos e pegava essas pessoas. Quando não matava, a principal coisa que acontecia era a cegueira. Então, na evolução disso, começaram a voltar milhares de pessoas para os seus países cegos e não sabiam o que fazer com essas pessoas. Até que um médico, em um determinado momento, deixou o cara que ele estava conversando ali, no centro do pátio na França ali, e foi conversar com o outro. Quando ele voltou, ele percebeu que o cão estava olhando para o cara de uma forma estranha assim, e estava guiando essa pessoa. Ele falou, poxa vida, eu posso começar a treinar cães para isso. Isso que ano foi? Logo depois da guerra, no período da guerra, mas da Primeira Grande Guerra primeiro, né? E isso começou a ter um desdobramento na Segunda Guerra e tudo mais. Só que o que acontece? Outros cães começaram a ser treinados para direcionamento para outras coisas. Foi quando as grandes escolas começaram a ser formadas. Primeiro, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, e hoje nós temos em vários outros lugares, Espanha, Itália, Nova Zelândia e também, por que não dizer, Brasil. Nós temos poucas, mas temos boas escolas de formação de cães, guia e cães de assistência também. Ok. Oliveiros, como que é a vida de um cão de assistência? Ele tem uma vida normal, que nem a do outro cão? Ele tem que ter uma alimentação especial? Como é que funciona isso aí? Então, as pessoas precisam entender o seguinte, um cão não deixa de ser um cão porque ele foi treinado para ser um cão de assistência.
E não deve e não pode deixar de ser um cão dentro das suas características de espécie específica. Então o que ele tem são direcionamentos diferenciados de um cão pet, só que ele tem uma função a se exercer. Então ele vai comer uma comida muito boa também, ou industrializada, uma comida natural, mas uma comida muito boa. Vai ter visitas ao veterinário para antecipar questões de saúde, né? Porque todo pet deveria ser assim, não é esperar ficar doente para levar no veterinário, mas sim, ao contrário, tem uma atitude preventiva em qualquer cão. E ele vai brincar, ele vai correr atrás da bolinha, ele vai poder conviver com criança e com... Oliveira, deixa eu aproveitar, vou te fazer uma pergunta idiota. O cão de assistência, ele tem infância de cão normal? Tem que ter. Tem que ter. Porque na fase do treinamento, existe uma outra fase que antecipa, de 1 ano, que é a fase de socialização. Então esse cão vai ficar desde os seus 45, 50 dias, ou em uma família socializadora, e a equipe técnica ensinando esta família como ele deve direcionar, expondo esse cão a todos os ambientes, situações normais. a todas as situações normais. Durante 1 ano ele vai ser socializado. Certo. Depois desse período de socialização, ele volta para o centro de treinamento ou então ele volta para a mão do treinador. Quer dizer, Oliveira, a vida de um cão de assistência ela é totalmente programada, então? Sim, ela precisa ser programada, mas sem deixar de que o cão deixe de ser cão. Entendi. Então ele vai poder correr e brincar com criança, ele vai poder correr no parque e tudo mais, porque quando a gente ensina que quando ele veste o seu paramento, né, que é um paramento, por exemplo, que o cão guia veste, que é o arreio, ele muda de postura, porque ele é ensinado a isso. E ele sabe que a partir daquele momento ele precisa cumprir a sua função. Agora, Oliveira, eu dei uma pesquisada aí para a gente construir a pauta e vi que está tendo uma polêmica aí. Teve uma certa carta aberta, problema com os conselhos de classe. Sim, O que está acontecendo? Acontece o seguinte, como eu disse, principalmente para os cães de apoio emocional. Como a gente já disse aqui, um cão precisa ser escolhido na ninhada, socializado e treinado adequadamente para exercer uma função. Não é diferente para o cão de apoio emocional. Então a gente faz um estudo clínico dessa pessoa. Por exemplo, ela tem síndrome do pânico, vamos supor. Então você treina este cão, socializa e treina esse cão para atender essa pessoa. O que está acontecendo? Para entrar em qualquer lugar. O que está acontecendo é o seguinte, alguns tutores que querem viajar com seus cães na cabine do avião, arrumam um laudo de algum médico ou conhecido, ou algum psicólogo, ou algum psiquiatra. Dizendo que esse cão ele tem uma aplicação funcional para ele. Exatamente. Para que esse cão possa ir com esta pessoa na cabine, ele não é um cão de assistência, não foi treinado para isso, não foi socializado para isso. E não vai ficar num avião parado ali. Já aconteceram vários problemas. Imagina um Rottweiler, amigo. Já aconteceram vários problemas de avião atrrazar, de avião ter que pousar. Mas só brasileiro para fazer uma dessa, viu? Mas não é só aqui. Ah, entendi. Não é só aqui que está acontecendo. Outro dia... Conta um caso que aconteceu aí, vamos lá. Aconteceu de um cão pequeno, não vou citar nomes aqui, né? Um cão pequeno, que uma pessoa dessa conseguiu um laudo lá de um psiquiatra dizendo que era um cão de apoio emocional para essa pessoa. O cão latiu desde o momento que ele entrou no avião. Lógico, né? Ele não todo o período do voo com muito medo, porque o cão ele sabe que ele está no alto lá, né? E o cara teve que pousar o avião antes, teve que fazer um pouso antes para que essa pessoa saísse, porque todo mundo estava reclamando. E o cão quase morrendo, porque ele não foi treinado e não tem características para ser um cão de apoio emocional. Outro dia teve uma... Porque, na verdade, o cão sabe que está voando, ele ficou desesperado ali. Desesperado, com a despressurização, e a gente treina isso. A ponto de fazer parceria com algumas empresas de voo e de São Paulo ao Rio voltar treinando o cão apenas. Agora, um parêntese que eu acho que as companhias de voo teriam também que olhar um pouco mais, já estão fazendo isso agora, para a forma que transportam cães. Né? E ter um pouquinho mais de cuidado com isso, porque os cães vão lá nas bagagens. Então, ter um pouquinho mais de cuidado para oferecer um melhor serviço, que eu acho que diminuiria a possibilidade das pessoas tentarem burlar isso. Né? Porque está errado de qualquer jeito. Entendi. Agora, Oliveira, nosso tempo aqui já está quase se extinguindo. Eu queria que você me falasse as dificuldades, as barreiras que o uso desses cães enfrenta no Brasil, como poderiam ser melhoradas? Como você vê isso aí? Olha, nós temos só a lei do cão-guia, né, que permite que uma pessoa com baixa visão ou cega possa entrar em qualquer lugar
e pegar qualquer tipo de condução e tudo mais. E ainda temos problemas com isso, porque não cumprem a lei. Então é o Uber que não quer levar, às vezes o motorista que não quer deixar entrar, então ainda tem um problema. Alguns outros projetos de lei estão sendo discutidos. Eu participei de um muito interessante, só que está acontecendo o seguinte, sabe aquela coisa de ego quando começa a pegar? Então assim, eu sei mais do que você e você sabe menos do que eu, então não entra numa discussão pensando no bem maior, que são essas pessoas que necessitam desses cães, para que se faça uma lei de cães de assistência geral. O cão-guia é um cão de assistência. É um cão de assistência. Né? Tem outras... E mais os cães de terapia. Então, Entendi. olhar para tudo isso e pensar em uma lei normativa e de certificação também, de treinadores e de cães, para que a gente possa ter minimamente um norteador, para que possa ser cobrado, por exemplo, e quando um cão bater, por exemplo, numa companhia aérea, o cara fala assim, ele foi certificado por quem? E ter essas instituições, esses institutos, certificando cães, poucos deles, com critério, com tudo mais. Entendi, porque você evitaria, por exemplo, de você pegar um laudo com um psiquiatra. Exatamente. Quer dizer, você tem que ser uma empresa, porque aí uma empresa não vai dar um certificado desse falso para queimar o nome dela, digamos. E até certificar funcionários e pessoas da saúde. Então, você gosta e quer fazer um direcionamento para um cão de assistência, seja ele qual for, venha fazer um curso, entenda qual é o processo disso, para você não dar um laudo e poder ter o perigo de um avião cair por causa de um cachorro, que não é certificado, por exemplo. Entendi. Então existe a possibilidade também, e precisa ter o interesse dos conselhos regionais de todas as áreas, principalmente da saúde, abrirem quando a gente bater na porta. Porque a minha categoria, eu estou batendo na porta há 10 anos e eles estão ali falando que vão fazer alguma coisa e tal, e até agora não fizeram, que é o Conselho Regional de Psicologia e Federal de Psicologia. Entendi. Oliveros, eu já aproveito aqui para me convidar para a gente fazer uma externa com um cachorro, para a gente poder ver em loco o treinamento. Vamos, olha, eu estou para fazer o 3º ano de avaliação técnica funcional dos cães que foram entregues. Então eu estou... quer dizer, o cão também tem avaliação, depois que ele entrega, ele precisa ter avaliação anual. Por exemplo, a dupla é formada de cão e cego, né, ou pessoa cega, então é a dupla que é formada. E a gente também tem um erro de pensamento que acha que é o cão que guia. Não, é a dupla que guia. É a dupla que através guia. do processo de orientação e mobilidade que essas pessoas atendem. Então eu tenho 6 cães para fazerem essa avaliação e vocês estão convidados para ir comigo. Tá legal. Oliveros, uma curiosidade aqui. Você falou de avaliação. O que é possível corrigir assim? Vamos lá, você entrega o cão, que problema que ele pode dar e você pode corrigir isso aí? Pode corrigir e é por isso que você faz as avaliações. Por exemplo, um deficiente visual pode começar a criar vícios depois de um tempo que ele não segue mais os protocolos da orientação à mobilidade. E começa a se colocar em risco e o cão também. Então, eu defendi uma tese agora de mestrado que eu falo exatamente isso, a questão da importância da audição para usuários de cães-guia. Então, depois que o cara tem o primeiro, o segundo cão, a gente quando recebe a carteira de motorista, a hora que você, depois do primeiro ano, você começa a ficar um pouco mais ousado, é a mesma coisa. Mais ou menos comparando é a mesma coisa. O cara começa a não seguir alguns protocolos, por exemplo, de chegar em uma esquina e parar e tudo mais, e começa a se colocar em risco. Entendi. Então tá, Lobo. Obrigado, Oliveros, o presidente da Cães de Assistência. Oliveros, como é que o pessoal te acha nas redes aí? Então, pelo Facebook inicialmente, né, certo. Cães de Assistência, e ali tem todos os dados e as informações necessárias. Oliveros, obrigado pela visita. Vamos combinar para a gente fazer uma em loco. Vamos sim, com certeza. Então tá legal, gente. Obrigado pela audiência de hoje. Nova Cidade volta na próxima semana. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo.